Olá, tudo bom? Que bom estar aqui com você, que bom poder passar esse momento com você, para a gente poder dividir algum conhecimento, a gente trocar uma coisa que tem acontecido com vários empresários, tem acalmado nada acalmado, na realidade, né? O coração de várias pessoas que trabalham, que tem equipe, que tem empresa. E a gente quer compartilhar aqui com você, né? Eu quero dividir com você um pouco da minha experiência, da minha trajetória, e a gente conversar sobre um assunto extremamente importante para nós, que é o foco em resultado quando a gente está lidando com pessoas, né? Normalmente não é um tema muito discutido, porque as pessoas acham muitas vezes que recursos humanos não gera resultado, não, na realidade é custo, ele entra na aba de custos, né? E eu quero te mostrar que é exatamente ao contrário disso. A gente pode usar os nossos recursos humanos para termos resultados. E é isso que a gente vai falar hoje, certo? Bom, vou compartilhar aqui minha tela com vocês para a gente começar esta conversa. Compartilhando aqui, falando um pouquinho do que a gente vai falar hoje, né? E qual vai ser o grau da nossa conversa aqui hoje. Bom, a gente vai falar sobre estratégia para montar uma equipe focada em resultados, né? E onde a gente vai estar focando mais ainda, né? Pegando um pouco mais a fundo aí esse ponto, é focar em pessoas desmotivadas para o aumento de lucro e redução de custo. Esse é o nosso grande objetivo. E antes de começar, então, eu queria falar um pouquinho quem sou eu, um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha jornada, para você me conhecer. Eu sou a Leteia, eu moro em Vitória, no Espírito Santo. Sou casada, tenho um filho lindo e sou formada em psicologia desde 2002. E antes de me formar, eu já trabalhava com recursos humanos. Então, eu tenho aí, ao todo, mais de 20 anos de RH. E nessa trajetória, eu percebi alguns pontos, né? Exatamente por lidar com pequenas empresas, grandes empresas, multinacionais, empresas familiares, enfim, já tive em contato com todo tipo de empresa, e aí eu trago verdades, né? Eu trago exatamente o que eu percebi que é a dor do empresário. Exatamente, eu falei, gente, não tem mais como ficar nesse sofrimento. Eu preciso compartilhar meu conhecimento, preciso compartilhar minha experiência para deixar as pessoas um pouquinho mais tranquilas, um pouquinho mais calmas, que é possível, sim, fazer um RH estratégico voltado para resultados, onde, mais uma vez, ela saia daquela lacuna de custos e venha para uma lacuna de resultado, certo? E aí, então, vamos começar a falar desse tema que, para muita gente, é um bicho de 7 cabeças. E aí a gente vai falar e fique muito à vontade para deixar sua pergunta em qualquer momento, conversar com a gente a qualquer momento. Vai ter o chat aí disponível, pode deixar disponível aí a sua pergunta que a gente conversa. Joia? Então, vamos lá. A pergunta que eu tenho para te fazer é: quem nunca viveu ou conheceu alguém que viveu um tipo desses casos aí, né? Uma pessoa, por exemplo, desmotivada na sua equipe, que atrapalha o seu negócio. Quem nunca experimentou a história daquele, um colaborador que era maravilhoso e ficou ruim. Quem nunca vivenciou a história de ter um colaborador insatisfeito que não só prejudicou, não só a sua equipe, mas prejudicou o negócio como um todo, né? Ou ainda um funcionário fazendo o seu trabalho de má vontade, que gerou reclamação do cliente,
que gerou insatisfação, que gerou problema depois, enfim. Qual empresário que nunca gastou demais numa rescisão e gastou mais ainda na contratação de um novo colaborador, gente? Que atire a primeira pedra que nunca passou por isso, né? E o que a gente faz quando a gente chegou naquele impasse onde o colaborador não veste mais a camisa? Esses são os assuntos que a gente vai tratar hoje, são situações que a gente vai viver hoje, né? E aí, pensando nisso, exatamente cada uma dessas situações são situações que a gente vive no nosso dia a dia. E aí eu te pergunto, por que isso acontece? Qual é, então, de onde vem essa desmotivação, essa falta de resultado? De onde vem esse problema? De onde vem tudo isso? E aí, a gente tem os principais motivos. Não se assuste com alguns, porque eles são verídicos. Pode ser, né? O primeiro deles, que é o mais comum, que a gente acha que né, um senso comum para todo mundo, são os problemas pessoais que o nosso colaborador está passando, né? O outro tipo de coisa que pode acontecer é o problema com a liderança. E aí, a liderança dele, né? Que pode, inclusive, você ser o líder dele. Então, ele pode estar enfrentando alguma coisa bem problemática aí. Ele pode estar enfrentando problemas com a equipe e não sentir abertura de conversar de uma forma tranquila com seus colegas. E de tudo, também pode ter sido simplesmente uma seleção mal feita. A gente achava que a pessoa era maravilhosa, achava que ela tinha ido muito bem, e na realidade, não foi bem assim. E aí, então, quais são as possíveis soluções para esse caso? Para esses casos? A gente tem dois caminhos. O primeiro caminho é fazer um novo processo seletivo, substituição dessa pessoa. Um segundo caminho é a gente fazer treinamento e voltar a resgatar essa pessoa do momento que ela, né? Se em algum momento ela foi boa, é porque a gente tem alguma coisa aí para ressuscitar, né? Para recomeçar, né? Nessa pessoa, reviver nessa pessoa, né? E aí, então, eu vou começar falando um pouquinho sobre o treinamento. Por quê? Depois vocês vão entender por quê. Se você optar, então, pelo caminho do treinamento, você tem outros dois subcaminhos. Essa pessoa está no período de experiência? Se ela estiver no período de experiência, você tem duas opções muito interessantes para fazer com ela, para resgatá-lo e trazê-lo de volta para essa energia boa de uma pessoa que tinha senso de dono, etc. Uma delas é falar com o contador. Para que eu vou falar com o contador? Para saber quando que finaliza o período de experiência dela, para saber se existe algum benefício que está para surgir aí na convenção coletiva, que de repente pode ser o motivador que ela já te contou que não está conseguindo ser interessante. Enfim, você pode trocar com o contador aí algumas ideias para poder manter essa pessoa um pouco mais motivada. Ou então você tem uma outra opção, fazer uma prova de fogo com essa pessoa. O que seria essa prova de fogo? É quando você coloca a pessoa numa sinuca de bico, assim, num momento decisório, onde você vai ver se ela, de fato, ela está com você por estar, ou ela está com você porque ela tem esse sentimento de dono, né? Um exemplo disso. Você pode pedir duas tarefas muito extremas, ou uma tarefa extremamente importante, ou uma tarefa zero importante. Por quê? Nos dois casos, ela vai... Claro que o discurso em relação a isso é muito importante. Então, você virar para ela e falar, só você pode fazer isso. Eu confio em você para fazer isso. Eu acho que não tem ninguém que faz isso como você. Então, esse discurso
É um discurso que a gente vai ver se a pessoa está fazendo simplesmente porque é para fazer, porque foi você que mandou, ou se ela vai se sentir empoderada e vai começar a resgatar esse senso de pertencimento, senso de dono, que a gente estava correndo atrás, e vai começar de novo aí a ser bem-sucedido, certo? Então, sempre coloque essa pessoa à prova. E para situações mesmo, você precisa provar essa pessoa para saber se ela vai dar conta do recado ou não. E aí você tem, então, a opção de realmente ela não deu certo no período de experiência. Lembre-se de falar com o seu contador, porque é muito importante que você finalize o período de experiência exatamente no dia. Daí você já começa a diminuir os seus custos, certo? E, óbvio, fale com ele também que quanto mais longo a gente puder fazer o período, melhor. Tudo tem que saber da sua convenção coletiva, tem que saber como é que funciona para a coisa funcionar direitinho. E se for depois do período de experiência, como é que funciona? Vamos supor que você aceitou ficar com a pessoa, então a pessoa foi maravilhosa durante o período de experiência, ou já tem um tempo que essa pessoa está com você e desmotivou, né? O que você vai fazer? Você tem 2 caminhos para fazer com essa pessoa. O primeiro é uma conversa. Você tem... E nessa conversa podem surgir 3 caminhos, né? Essa conversa, você pode começar perguntando. Pergunta mágica, tá? O que está acontecendo com você que... Você já fez isso, você já foi assim, e eu estou percebendo que você não está mais dessa forma. Então, a forma como você aborda, de forma alguma, é falando que, olha, você não está resultando, você não está dando resultado, você não está trazendo para mim o que eu estou querendo, você está me atrapalhando, o seu desempenho está péssimo. Não é por aí o caminho. O caminho é o que está acontecendo, qual é a ação agora para isso estar acontecendo. E aí ele pode dar 3 tipos de resposta. Ele pode ir para o pessoal, onde ele pode, de fato, estar passando por alguma situação muito particular, onde ele vai poder, se ele se sentir à vontade, ele compartilha, às vezes não. Mas é muito importante que você também, nesse momento, coloque uma outra coisa. O que a empresa pode fazer por você? Jamais pergunte o que eu posso fazer por você. Porque você, neste momento, não está representando só você está representando a empresa. Então, é muito importante que ele entenda que não, se der para ajudar, é a empresa que vai ajudar. Se não der para ajudar, não é o fulaninho que não quer ajudar, é a empresa que não pode ajudar. Então, é muito importante que o discurso faça sentido. Ele pode falar também que é equipe. Ele não se sente, de alguma forma, absorvido pela equipe, parte da equipe, ou ele pode se sentir preterido pela equipe, não sei. Ele pode ter algum sentimento em relação à equipe, onde você conhece a sua equipe, você sabe se tem fundamento ou não. De qualquer forma, isso daqui é um assunto que a gente, de fato, precisa conhecer o perfil comportamental de cada um. Nesse momento, a gente vai entender se a pessoa tem um perfil um pouco mais executor, um perfil um pouco mais comunicador, se essa pessoa é um pouco mais analista, então ele prefere ficar mais quieto. Enfim, de repente ele não está se adequando à equipe pela forma como as coisas estão funcionando. Então, é muito importante que a gente, nesse caso especificamente, a gente ouça todas as partes, para a gente poder saber onde que está o problema. Por último, não menos importante, ele pode dar um feedback, ele pode dar uma justificativa profissional. Então, eu fui contratado para, sei lá, para cuidar dos relatórios, eu fui convidado para ser atendente, né, atender na clínica, e agora eu preciso emitir nota, agora eu preciso atender fornecedor, coisa que eu não tenho interesse de fazer.
Nesse caso especificamente, a gente vai trabalhar uma outra questão. Se a pessoa falar abertamente qual é o problema, qual o caminho que a gente segue, o que você quer, então, profissionalmente? O que você busca profissionalmente? E a gente vai ver se a gente vai atender a expectativa dessa pessoa ou não. E a gente vai ser muito franco. Ou então, se a pessoa virar e falar assim, ai, não me sinto valorizado, eu acho que tem tanta gente que faz coisas menos do que eu e ganha mais. E, enfim, se a pessoa não achar que ela está sendo valorizada, chegou a hora de um feedback. O que é esse feedback? O feedback a gente vai fazer, vai sempre usar a técnica sanduíche, que é uma técnica muito fácil, mas muito efetiva, muito assertiva. Você começa elogiando a pessoa, sempre falando bem dela, né? O que ela tem de bom, nunca mentindo, mas de fato enaltecendo o que ela tem de bom. No segundo momento, você fala o que está sendo o problema. Foco no problema. Ah, porque você é desorganizado, porque você deixou o fiscal esperando. Isso não é foco no problema, isso é foco na pessoa. Foco no problema é, a gente não tinha o documento organizado. O que eu preciso fazer para o documento estar organizado? Isso é foco na tarefa. A gente está falando da organização do documento. A gente não está falando que foi ela que desorganizou ou que não organizou, ok? E aí, então, por último, já até falei aqui, o que a gente pode fazer para melhorar, já que você é uma pessoa muito organizada, aí a gente volta para o pessoal. Já que você é uma pessoa muito organizada, uma pessoa que sempre deu bons resultados, o que a gente pode fazer para apresentar, então, a solução desse problema? Essa é a técnica sanduíche. Simples, direta, objetiva, mas muito eficiente, certo? E aí você vai começar, então, num segundo ponto, se a pessoa falar que ela quer alguma coisa, eu queria ser gerente, eu queria, meu sonho é crescer aqui dentro, alguma coisa nesse sentido. E essa pessoa não está pronta ainda, você vai para o segundo ponto, que é o follow-up. O que é o follow-up? No follow-up, você coloca os pontos que essa pessoa precisa para atingir. Então, para você ser um gerente, para você ser um coordenador, você precisa, exemplo, tá, gente? Precisa fazer o curso de DP, você precisa ter noção de nota fiscal e precisa fazer um curso de atendimento a cliente. Exemplo, tá? Então, você deu metas para essa pessoa. E aí você pode, inclusive, trazer dela a responsabilidade de cumprir essas metas. Quando que você vai fazer isso? Até quando que você vai fazer isso? Mas eu não tenho dinheiro. Não é desculpa. Dinheiro, a gente sabe que dinheiro é questão de prioridade. Se ela quer isso na vida, ela tem que bancar o outro lado. Então, você já mostrou para ela o caminho das pedras. Então, agora é a responsabilidade dela assumir isso. Então, fazendo tudo isso, você vai ter como começar a acompanhar e começar a fazer uns checkpoints lá para ver se a pessoa está indo no caminho que ela falou que ela ia. Ok? Bom, independente do que aconteça, em qualquer uma das situações, em ambas as situações, na realidade, a gente vai ter que ter um forte aliado, o senhor advogado. Todos nós temos uma pessoa da área jurídica a quem a gente recorre. Por que essa pessoa, neste momento, é tão importante? Porque aqui vai caber, se precisar quebrar contrato de experiência por alguma coisa que a pessoa deixou de fazer, alguma coisa nesse sentido, e depois a pessoa entrar na justiça, a gente precisa que a pessoa que o advogado esteja preparado para esse tipo de ação, né? Ou, aí, num outro caso, a gente manter a pessoa, existe uma coisa maravilhosa chamada política de advertência. A gente sabe, quer dizer, ninguém não, né? A gente sabe que no Brasil não existe nada legalmente falando que a CLT não fala quais são as etapas que você precisa para dar uma justa causa.
Mas a gente já sabe que já existe jurisprudência que existem alguns mecanismos para fazer isso. Então, nada melhor do que nesse momento ter o apoio do advogado para apoiar a gente nessa política. E isso não vai servir só para essa pessoa, isso vai servir para todo o seu pessoal. Então, você já vai estar muito, muito bem resguardado em relação a isso. Joia? E se você decidir, então, ir pelo recrutamento? Gente, lembrando, se tiver qualquer pergunta, qualquer dúvida, coloca no chat, fica à vontade, pode abrir o microfone para falar, não tem problema nenhum, tá? Isso aqui é um bate-papo, tá? Eu acabo falando demais, tá? Se deixar, porque eu amo esse assunto. Mas vamos lá. E se você decidir, então, não tem jeito, eu não quero treinar mais, cheguei à conclusão de que essa pessoa, de fato, precisa de ser substituída. O que a gente faz? A gente precisa tomar 3 ações. 2 delas um pouco antes da terceira acontecer. A primeira, a gente vai fazer um levantamento de custo. Levantamento de custo de quê? Da sua hora. Você sabe quanto vale a sua hora? É extremamente importante porque um processo seletivo, ele dura, em média, desde a abertura dele até o fechamento, uma média de 30 dias. Quantas horas você está disponível para fazer um processo seletivo? Desde anúncio de vaga, triagem de currículo, entrevista, avaliação psicológica ou situacional, enfim, checagem de informações. Quanto tempo você tem disponível para isso? Então, faz um levantamento de custo. Percebeu, viu quanto que você custa, quanto custa a sua hora, quanto custa para fazer todas as coisas, verifica quanto custa agora uma consultoria. E daí você vai tomar a decisão se você vai pelo caminho da consultoria ou você próprio vai fazer processo seletivo. Ok? Se você, independente do que acontecer, a última etapa é extremamente importante. Porque tanto pela consultoria ou pelo seu caminho, vão chegar os finalistas, os candidatos finalistas. E é muito importante que a gente tenha perguntas poderosas para evitar erros lá na frente. Quais são essas perguntas poderosas? Primeiro, é a pessoa contar, na verdade eu inverti aqui, primeiro é a pessoa contar exemplos do passado, de situações que para você são extremamente importantes. Por exemplo, você já teve alguma situação onde você conhece alguém ou você vivenciou uma situação de problema com o líder? Onde você tinha um líder muito difícil? Ele vai falar, pode ser que ele fale, não, nunca tive problema com isso. Você conhece alguém que teve? Gente, todo mundo conhece. Você pergunta, então me conta, a pessoa vai contar, e você fala, o que você acha disso? O que você achou da atitude dele? E daí você já vai saber o que a pessoa pensa. Não necessariamente da forma que ela agiu, porque ela pode não ter passado por isso. Mas como ela pensa, você já vai saber. Gente, isso é extremamente importante para a gente já eliminar pessoas que daqui a pouco vão ser tóxicas para a gente. Segundo momento, situação real que você vive. Sabe aquela prova de fogo que você fez lá? Você pode fazer aqui agora. Se eu tiver que colocar você para colocar lixo todos os dias, 6 horas da manhã, porque é a hora que o lixeiro passa. Como é que para você tá tudo bem? Tá tranquilo? Pode ser dessa forma? Enfim, e aí ver como é que ela fica. Gente, mudar de posição, engolir saliva, ficar mexendo cabelo, mudar alguma coisa numa pergunta como essa, é tipo, gostei não? Então, são sinaizinhos que a gente vai entendendo que são perguntas que estão apertando o candidato, certo? E por último, não menos importante, é falar claramente da situação do salário. Por quê? Pode ser que uma pessoa esteja desmotivada porque não está mais gostando do salário, não está satisfeita com o salário. Então, se for isso, você já fala
como que vai funcionar, de fato, a vida no seu dia a dia. Ok? Então, como diminuir os custos? Se não tiver plano de cargo de salários. Tem uma pergunta. Oi? Se a empresa não tiver plano de cargo de salários, devo falar? Se a empresa não tiver plano de cargos e salários, devo falar? Deve falar. Você deve ser muito transparente. Por quê? Você não vai criar nenhuma expectativa. Se você estiver querendo desenvolver um plano, você pode falar, eu tenho plano para fazer isso, eu quero muito fazer aquilo, eu quero muito dividir lucro, eu quero muito... Enfim, você pode compartilhar os seus desejos. Isso é para agora? Não, não é para agora. Agora não tem como fazer isso. Ok? E aí, então, depois de você olhar todo esse cenário, como é que você vai diminuir os custos, de fato? É comparando tudo, todas as respostas que você obteve anteriormente, certo? Primeiro, ver o custo da sua hora versus o custo da consultoria, quanto tempo você tem, quanto tempo você tem disponível para alcançar o retorno que você está querendo. Ah, eu preciso de imediato. Ah, eu tenho tempo para fazer isso. Então, às vezes é mais treinamento, às vezes é mais recrutamento e seleção. Lembrando que os dois demandam tempo. Ninguém vai fazer uma coisa de uma hora para outra. Verificar como que você vai verificar se deu certo o seu investimento. Qual é a forma que você vai fazer isso? E quais são as garantias que você pode ter em cada um deles? Gente, fechar negócio com consultoria sem garantia é perder dinheiro. Seja ela com um treinamento, seja ela com recrutamento e seleção. Você precisa fechar negócio com consultoria, sabendo que você pode investir, que você não está jogando dinheiro fora. Ok? E aí, respondendo a essas perguntas, o que você vai saber? Como é que você pode fazer para reduzir os seus custos e como você vai investir em pessoas para aumentar o seu lucro. A partir daí, você vai conseguir, então, traçar um objetivo, certo? Dúvidas? Perguntas? Tranquilo? Acabou, então? Era isso que a gente tinha para conversar? Negativo. Eu quero dar um presente para você. Eu realmente quero dar uma coisa muito legal, que é exatamente como é que você faz para dar o feedback sanduíche, certo? Aonde é que vai estar isso? Lá no grupo. Eu vou colocar lá no grupo. No chat também vai estar. Já botou? Chat colocado aqui. Já está aí a técnica sanduíche para quem quiser. Está aí a seu dispor para você utilizar, ok? E eu queria saber eu queria fazer uma enquete agora com vocês e queria saber qual seria o próximo tema, porque eu acabei abraçando vários temas, né, com essa apresentação. Eu falei de recrutamento e seleção, falei de advogado, falei de departamento pessoal, falei de perfil comportamental, né, para você entender qual seria um tema interessante para você ir na próxima reunião, né? Queria saber uma dúvida? Como funciona essa garantia da consultoria? Como funciona a garantia da consultoria? Como qualquer contrato, tá? Pode colocar a enquete aí, enquanto eu vou respondendo. Funciona como pode ir respondendo a enquete. Então, qual o tema que você quer, tá? Enquanto eu respondo essa pergunta. Para a próxima reunião. Como é que funciona essa garantia, né? Essa garantia funciona da seguinte forma. Você precisa ter isso em contrato. Então, você faz um contrato com a consultoria, por exemplo, você pergunta para ela, quanto tempo eu tenho
para um exemplo, né? Quanto tempo eu tenho para recolocar essa pessoa sem custo? Repor essa pessoa, né? Repor essa pessoa sem custo. E aí, normalmente, a consultoria fala 30 dias. E aí, o que você pode falar? Não, mas olha só, o período de experiência dela é 90. Então, eu preciso ter certeza. Então, pode rolar uma negociação onde você pode aí, ou se ela falar, não, é 30, então depois pela metade do preço, enfim, tem que rolar uma negociação. Você tem como economizar dinheiro aí, ok? Fechou? Pode fechar. Então, o tema da nossa próxima conversa será? Não sei. Share results. Vamos fazer um recrutamento e seleção que dá resultados de verdade. É isso. Então, falaremos sobre recrutamento e seleção que dá resultados de verdade. Ok? Bom, eu queria muito falar, né, que assim, finalizar nosso papo, que eu realmente acredito onde tem pessoas, tem RH. Isso é muito importante. E você, como empresário, é o melhor RH para sua empresa. Você que sabe tudo que precisa ser melhorado, você que sabe os pontos certos a irem direto, né? E o que eu queria falar? Não tá indo. Aí. E eu queria falar uma última coisa, né? O que eu acredito? Eu realmente acredito que um RH ele não precisa de ter uma pessoa lá funcionando. Eu não preciso ter um funcionário, ter um setor. Eu acho que as pessoas que são dispostas a falarem de gestão de pessoas são pessoas que vivem com pessoas, que vivem do negócio, que fazem o negócio, porque recursos humanos, o nome já diz, eu preciso de pessoas para fazer a coisa andar, certo? O que eu acredito também, né? Que eu sou uma pessoa extremamente capaz para te ajudar nessa caminhada. Eu sou extremamente habilitada para poder acompanhar você a se tornar esse gestor que você precisa ser, né? Eu tô disponível para te orientar, para te dar feedback, para fazer o seu negócio prosperar em relação ao grupo de pessoas que você tem. E você, comigo, você vai ter a oportunidade de aprender como fazer um RH que funciona, a ser um empresário que tem recursos humanos que dão resultado. Recursos humanos que são recursos e não custos, certo? E aí, eu queria que você só imaginasse, né? Você imagina você poder passar 8 semanas comigo, onde você vai ter encontros semanais. Imagina que nessas 8 semanas eu vou te entregar tudo isso que eu falei, muito mais esmiuçado, com muito mais detalhe e muito mais do que isso, né? São 8 encontros de 1 hora e pouquinho, 1h30, só trazendo conteúdo em relação a tudo isso de RH. Todos os processos que eu conheço, que eu domino, que eu faço há mais de 20 anos, eu vou estar aqui acompanhando você e fazendo junto com você, orientando você em cada passo da sua empresa, em cada situação que você está vivendo com o seu pessoal, em cada momento de decisão em relação aos seus recursos humanos, né? E te direcionando, falando, olha, é por aqui que você vai, é por aqui, não vamos por esse caminho, vamos por outro, vamos tentar esse, vamos fazer a coisa fluir de uma outra forma. Imagina aí que eu estarei te acompanhando todo o tempo, teremos um grupo exclusivo para isso, para troca, mesmo uma emergência acontecendo, a gente vai ter esse acompanhamento e focado na resolução do seu caso. A gente não vai estar trazendo caso de Apple, a gente não vai estar trazendo caso de empresas, né, de Google. A gente vai estar trazendo a sua realidade, o seu caso especificamente. E aí, eu te pergunto, quanto você acha que seria um valor de uma mentoria de 8 semanas comigo, onde eu te entrego, te acompanho, te desenvolvo, te preparo e foco sempre, sempre, sempre nos seus negócios. Quanto você acha que seria essa mentoria? Hoje, ela está a 2.997.
Vai ser esse valor? Não, não vai ser esse valor. Por quê? Porque é um valor que a gente acha que pode ser muito melhor do que isso e atingir muito mais pessoas. Mas eu não tenho como fazer isso durante todo o tempo. Então, a partir de agora, a gente, por um curto espaço de tempo, a gente vai estar dando mais de 66% de desconto, o que vai dar um curso de 8 semanas, uma mentoria, um acompanhamento do seu caso por R$ 1.000. Você sabe aonde que você encontra isso no mercado? Aliás, esse produto não existe no mercado. Primeiro, todas as consultorias querem te vender pontos e te devolver só aquilo que você comprou. E que com certeza já deve estar beirando isso. E eu vou te dar 8 encontros onde você vai saber exatamente o que falar com a consultoria, com o advogado, como montar a equipe, como reconhecer uma pessoa na hora do processo seletivo, quais são os caminhos, as perguntas para serem utilizadas num processo seletivo. Eu não vou te entregar coisa que você não vai usar. Eu vou entregar porque vai ser você que vai falar. Isso eu quero mais. Isso eu preciso na minha empresa. Eu quero conhecer essa realidade. Então, se você se interessou, se você quer, se você acha que isso vale, se R$ 1.000 pagam a sua alegria de ter essa vida completa no RH, esse é o momento de você estar presente aí e participar dessa mentoria, que eu vou estar, assim, com muito prazer, estando ao seu lado nessas 8 semanas. Ok? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, eu estou muito à sua disposição. Conta comigo, sempre estarei lá. A gente vai, de vez em quando, a gente vai abrir o grupo para perguntas, o grupo de WhatsApp, e qualquer dúvida que você tiver, por favor, nos procure, certo? Me sigam nas redes sociais, pode perguntar por lá também, fique à vontade. Muito obrigada pelo seu tempo e foi um prazer estar aqui com vocês e desenvolver esse tema que para nós é tão interessante, mas ao mesmo tempo tão desafiador. E eu acredito que você consegue sim ter recursos humanos muito mais recursos do que custos. Joia? Fiquem com Deus, muito obrigado e até breve. Tchau!